E aí, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez gravando essa aula, topada para vocês. Mais uma aula de história e hoje polêmico, viu? O assunto sempre será polêmico. Então trabalharemos a respeito da ditadura civil, que diga-se de passagem, né? Ditadura civil-militar, não é somente ditadura militar. Está mudando o contexto aí nos livros de história. Beleza? Não foi somente os militares que articularam esse movimento, esse golpe, mas também algumas partes da sociedade civil. Então teremos aí uma aula sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Beleza? Essa é a primeira parte, certo? Essa é a primeira parte da qual falaremos hoje, e somente hoje, certo? Neste momento, a respeito dos presidentes, certo? Dos 5 presidentes militares. E na próxima parte, na aula seguinte, teremos aí o contexto geral de como era que o setor cultural, certo? E outros complexos ficaram durante esse momento histórico do Brasil. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico. O que é ditadura? Então temos lá, ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou grupo. Veja só, um indivíduo ou grupo. Mas professor, então podemos caracterizar Vargas como sendo uma figura ditatorial? Né? Lembre-se, durante o governo de Vargas, lá no primeiro mandato, que sempre existe esse erro, certo? Primeiro mandato, correspondente à era Vargas, de 30 a 45, 1930 a 45. Segundo mandato de Vargas, após o governo de... Pronto. Primeiro mandato de Vargas, antes de Dutra. Segundo governo de Vargas, pós-Dutra. Então, se formos colocar o pé da letra essa questão da ditadura durante o governo de Vargas, isso fica mais claro, isso fica mais evidente lá na última fase do seu primeiro mandato, da era Vargas, Estado Novo. Beleza? Então, recapitulando, ditadura é um regime de governo onde o poder está concentrado nas mãos de um indivíduo ou grupo. Então, uma ditadura se caracteriza por ter censura, falta de eleições transparentes, de liberdade partidária e um intenso controle do Estado na vida dos cidadãos. Então temos aqui, dentre tantas características, temos aqui 5 que são as mais marcantes referente a esse processo ditatorial. Então temos lá a primeira característica que está ligada à censura, beleza? A segunda característica, o autoritarismo e a violência, seguido da centralização do poder, a cassação de direitos políticos e da ilegitimidade. Então, vem cá. Olha só, eu estou falando aqui, estamos trabalhando referente à ditadura no Brasil. Não é na América Latina, beleza? Teve ditadura em outros países? Teve. Na América Latina? Teve sim. Tiveram países fora da América? Também, mas estamos concentrados aqui o nosso processo referente à ditadura no Brasil. Beleza, galera? Então temos aqui uma listagem referente a esses governos, a esses presidentes militares. Então temos os 5 primeiros presidentes, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Figueiredo, Ernesto Geisel, certo? Temos aqui uma pequena parcela desses presidentes. É claro que um pouco mais à frente falaremos um pouco mais sobre cada um deles, mas vejam só. Temos cá Castelo Branco. Castelo Branco, então, ele vai assumir a presidência de 15 de abril de 64 até 15 de março de 67. Então, o que diz respeito à política interna do governo de Castelo Branco, então, no seu mandato,
ele foi o responsável pela criação do Serviço Nacional de Informação, certo? Na política interna. No que diz respeito à economia, a criação do Cruzeiro, certo? Não era real, viu, galera? Não era o real. Vocês já são aí desse tempo. Então tivemos lá a criação do Cruzeiro e do Banco Nacional de Habitação, ou seja, o BNH. E no que diz respeito à política externa, ocorre então aí um rompimento das relações diplomáticas com Cuba e a aproximação com os Estados Unidos, ou seja, capitalismo, nacionalismo. Arthur da Costa e Silva. Então ele será o presidente de 15 de março de 67 a 31 de agosto de 69. Então ele vai no governo de Costa e Silva, que teremos então aí, que entrará em vigor a Constituição de 67, mais uma Constituição no Brasil, né? O Brasil que teve aí já inúmeras constituições, certo? Então entra em vigor a Constituição de 67 e a promulgação do Ato Institucional número 5, mais conhecido por AI-5. E teremos também a criação da Embraer, que, diga-se de passagem, retornando aqui a Castelo Branco, então com ele teremos os primeiros atos institucionais, mas será com Costa e Silva que esse AI-5, essa determinação desses atos institucionais, eles ficarão mais fortes, eles ficarão mais evidentes. Os presidentes então terão poderes, digamos assim, totais, né? Ficarão mais poderosos, mais do que já estavam, enquanto militares, e a situação no Brasil vai ficando aí cada vez mais complicada. Outra coisa, galera, veja só, quando falamos em presidente militar, certo? Quando falamos a respeito da ditadura, estamos falando de que não ocorreram eleições. Ocorreram, mas foram eleições indiretas, ou seja, o povo não participou de nada, o povo não teve direito algum de participar ali da vida pública, da vida política do país, certo? Tranquilo? Massa até aí? Então vamos adiante. Ainda retornando lá a Costa e Silva, certo? Então, no aspecto econômico do seu governo, teremos a expansão do crédito e da industrialização pesada. Se temos a política interna, também temos a política externa. Ou seja, o Brasil, então, vai se aproximar dos países africanos e asiáticos nos fóruns internacionais, assim como também teremos a visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil, certo? Aí temos um espaço temporal entre os presidentes militares. Veja só, Castelo Branco e Costa e Silva foram os dois primeiros presidentes militares. Quem seria o terceiro? Então, dá-se um tempo nisso daí e teremos nesse processo, nesse momento, uma junta governativa provisória, em que teremos aí os ministros no poder, né? O ministro do Exército, o ministro da Marinha e o ministro da Aeronáutica, ou seja, todos militares, que ficarão aí de agosto a outubro do mesmo ano, em 69, e durante essa junta governativa, com esses três personagens aqui, o que é que vai acontecer com o Brasil na sua política interna? Então tem lá, a junta governativa apenas ocupou a presidência em decorrência da morte de Costa e Silva. Apenas prepararam a eleição quando seria escolhido Médici como presidente, certo? Então, após essa saída de Costa e Silva, por questão aí de doença, qualifica a morte, teremos essa junta governativa, certo? Agora sim, volta definitivo, né, por definitivo, mais um presidente militar. E quem é que retorna? Quem retorna não. Quem é que chega? Médici. Emílio Garrastazu Médici. De outubro de 69 até março de 74. Vejam só. Estamos falando aqui dos três referentes à política interna,
a política externa e a economia. Então, com Médici também não será diferente, beleza? Então, vejam só, no aspecto interno, né, da política interna, então o que é que vai acontecer aí? A derrota da guerrilha do Araguaia e a criação, vai criar o Departamento de Operação de Informação. Na economia, a criação da Embrapa, o início da construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Itaipu. E na política externa, o acordo com Paraguai e Argentina para a construção da usina. Assim como também teremos a visita aos Estados Unidos. Falando em Médici, uma coisa, milagre econômico, que falarei lá à frente, certo? Lembrem-se desse contexto, milagre econômico. Ernesto Geisel, né? Então, veja só, durante o mandato de Geisel, teremos a criação do estado do Mato Grosso do Sul, a fusão do estado da Guanabara ao Rio de Janeiro, certo? E o fim do AI-5. Opa! Como é que é esse negócio aí, professor? Fim do AI-5? Mas não é presidente militar, o primeiro lá, os dois primeiros não instituíram lá o AI-5? Como é que chega um que é militar e termina, anula com esse AI-5? Galera, é só, a coisa, durante esses 21 anos da ditadura ocorrida cá, com os últimos presidentes, a coisa vai tendo uma certa tensão, né? Digamos então que os militares vão sendo colocados contra a parede e vão começando gradativamente, aos poucos, a perder aí essa força, né? Esse controle total do militarismo aqui, certo? Economia lá com Geisel, teremos o aumento da dívida externa e o estímulo ao capital estrangeiro. E já na política externa, teremos o reconhecimento da independência da Angola, acordo sobre energia nuclear com a Alemanha Ocidental e reatadas as relações diplomáticas com a China. Olha lá, de novo, citando a China. Lembrem-se que quando falamos a respeito do populismo, né, mais precisamente com Jânio Quadros, que manda o seu vice, Jango, como era mais conhecido, né, João Goulart, em viagem presidencial à China. Então aqui no Brasil já ficou aquele burburinho, né? A galerinha ali em determinados setores não gostou dessa ideia de um presidente brasileiro estar à China e que queria transformar. Veja só a mentalidade, que numa viagem, por causa dessa viagem, transformaria o Brasil em um país o quê? Comunista, né? Foi lá para a terra do dragão, mas não vai dar ser mais ou menos assim. Então, continuando aqui, ó. E último presidente, Figueiredo. Aí pronto. Aí com Figueiredo é que a coisa para os militares vai desandar de vez, certo? A coisa vai ficando um pouco melhor, vai melhorando a situação do Brasil, né? De 15 de março até de 79 a 15 de março de 85, então veja, a ditadura começa em 64 e vai terminar lá em 85. Então, na política interna de Figueiredo, durante o seu mandato, durante o seu governo, teremos a criação do Estado da Rondônia e a reabertura política com a lei da anistia, a famosa lei da anistia. Né? Na economia, modernização da agricultura, o aumento da inflação e empréstimo do FMI. E, mais uma vez, né, visita aos Estados Unidos no contexto da política externa. Então, esses são os 5 presidentes militares que tivemos aqui no Brasil e que iremos falar mais um pouco a respeito desses indivíduos, certo? Então, vamos para o próximo tópico. Olá! Castelo Branco, né? Governo de Castelo Branco. Galera, vocês lembram que naquela aula do populismo, quando citei a parte de JK, ele vai e cria, né? Teremos lá com o JK, que será o auge do seu governo, a construção de Brasília. Outra coisa, lembre-se que a construção de Brasília não foi idealizado por Juscelino.
certo? Isso já estava na Constituição. Então, ele foi o único que, conseguiu, então, colocar em prática. Tanto é que, quando temos a construção de Brasília, quando o JK inaugura, ela fica lá parada. Então, o povoamento, vamos dizer assim, a ocupação de fato do território lá, Brasília, só vai se dar com este cara, Castelo Branco. Quando temos início, então, a esse movimento aí, se é que pode se caracterizar como um movimento, né? Durante a ditadura. Certo? Vamos lá. Falando mais um pouco aí de Castelo Branco. Durante seu governo, lá de 64 a 67, ele vai, que já falamos, né, só reforçando, instituiu o Serviço Nacional de Informações, o SNI. Ele cria o Banco Central e o Banco Nacional de Habitação. Os partidos que existiam na época foram fechados, passaram a ser permitidas apenas 2 legendas. Ou seja, quais eram essas legendas? Aliança Nacional Renovadora, ou seja, a Arena, certo? Que tinha aí um caráter governista, resumindo, que apoiava os militares, né? E do outro lado, teremos o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que posteriormente, esse MDB aqui já foi PMDB e agora retornou a ser aí, a ter a sua legenda política, né? Sua sigla, como MDB, que era o partido, então, de oposição. Ou seja, durante a ditadura, foi extinto essa questão dos partidos políticos, eles dão uma retomada e deixam apenas 2. Então, temos aí uma outra característica da ditadura, que é o quê? Anotem, bipartidarismo. Beleza? Estou continuando lá de Castelo Branco. Ele aprova o Regulamento Geral do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, e promulgou a Constituição de 24 de novembro de 67, fazendo com que a ditadura, a ditadura passou a ser institucionalizada. Mexe de lá, remenda de cá, renova ali, muda cá, ou seja, a Constituição, então, né, foi mexida, foi modificada, renovada e criada aí várias vezes. Até termos, por definitivo, que é a Constituição que está até hoje, né? Mas isso um pouco mais lá à frente que vai acontecer, que é a Constituição de 1988. O ano que nasci, hein? Então sou privilegiado. E no seu governo, foram cassados os direitos políticos de deputados, governadores, ex-presidentes e lideranças de entidades civis. E em 1967 foi aprovada a Lei de Imprensa, que limitava a... Olha só, anotem isso, galera. 67, aprovada a Lei de Imprensa, que limitava a liberdade de pensamento e informação, e era uma expressão do caráter arbitrário do regime. Mas como assim vai limitar, né? Vai limitar a liberdade de pensamento. Agora é proibido pensar? Né? É proibido pensar? É proibido ter informação? É aquela coisa, liberdade de expressão. Mas havia essa liberdade de expressão? De forma alguma. Criticou o governo? A coisa pega. Você é contrário ao governo? A coisa vai pegar para o seu lado. Ou seja, vamos falar de uma forma mais simples para que vocês possam entender. Uma coisa... A ditadura, galera, veja só. Qual era a ideia dos militares? Mostrar que o Brasil havia democracia. Certo? Mas a ditadura no Brasil, veja só a expressão que eu vou utilizar. A ditadura no Brasil foi uma ditadura envergonhada. Porque eles queriam ser uma coisa, né, tentavam demonstrar que era uma coisa, quando na verdade havia outra. Mostrar que havia uma democracia no país. Como é que havia uma democracia se tínhamos lá um autoritarismo, se tínhamos opressão, se tínhamos perseguição? Como é que tinha isso? Fica bem claro aqui,
Castelo Branco vai e aprova a lei de imprensa, cortando então a liberdade de pensamento. Outra coisa, reforçando aí o conhecimento de vocês. Lembram do DOPS, que eu já falei lá no governo de Vargas, que ele cria o DIP, né? E o DOPS. Então o DOPS ele irá retornar aí com o governo dos militares. Beleza? Então vamos passar para o próximo presidente. Marechal Costa e Silva. O que é que podemos falar então aí a respeito desse segundo presidente militar? Uma coisa que eu gosto de falar quando falamos sobre os presidentes militares. Olha só. Os primeiros presidentes militares do Brasil, Costa e Silva, Castelo Branco. Olha só. Aos meus alunos, eu sempre digo e continuarei a falar. Os primeiros presidentes do Brasil foram aqueles dois figuras, aqueles dois camaradas, quando tivemos então a transição da monarquia para a república. Ali sim foram os dois primeiros presidentes militares. Deodoro e Floriano, né? Lá conhecido então como República da Espada. O tempo passa, teremos então o primeiro presidente civil, seguido dos demais. Aí depois teremos um outro presidente militar, que foi quem? O general Eurico Gaspar Dutra. E aqui a coisa, né? Então ela vai de vez com a gestão desses militares. Então vejam só, com Costa e Silva, ele assumiu o poder com planos de restabelecer a democracia. Veja só que eu falei sobre a democracia, viu? Assumiu o poder com planos de restabelecer a democracia, mas passou a ser visto como inimigo pela linha dura ultranacionalista e decretou o ato institucional número 5, né? Que então lhe deu poderes para fechar o Congresso, caçar políticos e institucionalizar a repressão, certo? Ele ainda havia exercido o cargo de ministro da guerra no governo anterior, ou seja, durante o governo de Castelo Branco. Em agosto de 69, ele ficou doente e uma junta militar permaneceu no poder por alguns meses, certo? De agosto a outubro do mesmo ano. Com os seguintes integrantes, o brigadeiro Márcio de Souza e Melo, o almirante Augusto Rademacher e o general Aurélio Lira Tavares. Ou seja, essas figuras aqui, esses três personagens, são aqueles da junta governativa provisória, ou seja, os ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Beleza? Então vamos passar para mais um presidente, o general Emílio Médici. General Emílio Médici. Veja só, tá miúdo aí, mas eu vou ler para vocês, porque eu sei que vocês são gostam de ter tudo anotadinho em seus cadernos. Olha só. Foi presidente durante o período de maior repressão da ditadura militar, certo? Com esse cara é que a ditadura realmente, ela foi o que foi, violenta é pouco, né? Extremamente violenta, certo? Repressiva, opressora. Resumindo, não respeitava ninguém, né? O cara rasgou o verbo de forma contrária, né? De forma contrária. Por que de forma contrária? Não existia respeito com ninguém, com Constituição, com população, absolutamente ninguém. Certo? Digamos assim, vocês lembram que Roma Antiga tinha uma expressão chamada de pão e circo? Foi o governo desse figura. O que é que isso tem a ver, professor? O que é que tem a ver? Perguntem aos pais de vocês, os avós, mais precisamente, que vivenciaram aí esse período. A Copa do Mundo. Quando o Brasil ganha, o que é que ele faz? Bom, vamos aproveitar uma coisa que a população gosta e vamos, né, em termos populares, descer a madeira na população. Aí tem lá a questão do milagre econômico, né? Olha só. Foi presidente durante o período de maior repressão da ditadura militar, com tortura e morte dos opositores, censura à imprensa, cerceamento das liberdades individuais e de pensamento, mais uma vez, né? Aliás, toda a ditadura foi assim, quer dizer, nem toda, né?
Adotou os slogans: este é um país que vai para frente e Brasil, ame-o ou deixe-o. Essa frasezinha está na atividade de vocês, viu? Muito cuidado, que isso aqui pega muita gente. Isso aqui, eu nem sei se eu posso falar isso, né? Mas cai muito nos vestibulares tradicionais. Tirando o Enem, né? Mas cai muito nos vestibulares tradicionais, tipo a USP, a UFRJ e entre outras, certo? Essa citaçãozinha aqui, ó. Ame-o ou deixe. Qual é a figura que tem lá? O presidente chutando o povo, né? Um personagem, um brasileiro. Então o mandato de Médici foi marcado por um milagre econômico que mais tarde se revelaria um verdadeiro fiasco, certo? Uma verdadeira ilusão. Ele dizia: é necessário o bolo crescer para depois repartir. Mas esse cara aí, a coisa não foi muito boa não, certo? Então Médici havia apoiado a Revolução de 1930. Revolução de 30. Isso marca o quê? De novo, Vargas, né? Governo provisório de Vargas. Vamos lá. Havia apoiado a Revolução de 30, mas se manifestou contra a posse de João Goulart em 61. Ou seja, o cara estava lá na China, né, gente? Vai transformar o Brasil no país comunista? De forma alguma. Vamos lá. Em abril de 64, ele comandava a Academia Militar das Agulhas Negras, depois foi nomeado partidário militar nos Estados Unidos, e em 67 sucedeu a Goulbert de Couto Silva na chefia do poderoso SNI, Serviço Nacional de Informação. Cargo que ocupou por 2 anos e apoiou com entusiasmo, né? Apoiou com entusiasmo o AI-5. Por que esse entusiasmo, professor? Gente, o AI-5 foi o mais, entre aspas, top para essas criaturas aqui. O presidente tinha o poder total. Fazia o que ele bem quisesse, entendesse na hora que ele bem entendesse. Mas a coisa vai mudar. Certo? E em 69 foi nomeado comandante do 3º Exército. Podemos falar que, professor, mas não tinha uma característica positiva nesses caras? Pouquíssimas coisas, certo? Mas, em suma, foi mais tristeza do que alegria. Inclui aí a construção da Transamazônica, né? Os índios que foram retirados de suas terras vindo no pau de arara. O pau de arara não é o caminhãozinho não, certo? Vinham lá amarradinhos entre os braços e as pernas, um pedacinho de madeira, sendo desfilados pelos militares. Mas vamos adiante. Ernesto Geisel, nosso antepenúltimo presidente. Geisel foi entusiasta da extração petrolífera no Brasil, dirigiu a refinaria de Cubatão em 56 e a Petrobras, certo? Veja só, em sua gestão na presidência da Petrobras, concentrou esforços na exploração da plataforma submarina, conseguiu acordos no exterior para a pesquisa e firmou convênios com o Iraque, o Egito e o Equador. Após o golpe de 64, foi nomeado chefe da Casa Militar pelo presidente Castelo Branco, que o encarregou de investigar denúncias de torturas em unidades militares do Nordeste. Então, veja só, com esse cara, então, a coisa vai sendo modificada para o Brasil, né? Os militares são colocados contra a parede, ele vai ter que modificar essa situação do país. Então, ele promoveu, só reforçando o que já foi dito, certo? Castelo, então, promoveu de general do Exército em 66 e nomeou ministro do STF, certo? E foi o candidato do único partido legal de oposição, o MDB, onde ele acabou aí, então, ampliando a presença brasileira na África e na Europa, evitando, então, o alinhamento incondicional à política dos Estados Unidos, para não ficar aquela coisa presa ali, ó, massacrante dos Estados Unidos. E chegando ao último, que foi
Figueiredo. Então, com Figueiredo, não quer dizer que ele acabou de vez com a ditadura, certo, galera? Isso foi um processo aí gradual, mas a coisa já foi melhorando um pouco mais com Figueiredo, né? As coisas vão retornando, teremos a lei da anistia, o pessoal vai retornar aqueles que tinham sido expulsos do país, né, que estavam exilados, certo? Então, Figueiredo, ele teve a missão de concretizar a abertura iniciada por Ernesto Geisel e acabou assinando, então, a lei da anistia, fazendo, então, o quê? Permitindo a volta ao país dos políticos que estavam, tinham sido expulsos, então, do Brasil, certo? Então, essa foi a nossa primeira parte referente à ditadura e voltamos no outro processo. Valeu?